O que era a serpente de bronze? Evangelho de João. Comentário de Mari Persona. Nicodemos irá agora receber a chave que abre o entendimento das Escrituras. Sem o Espírito Santo e essa chave, é impossível você compreender a Bíblia, a palavra de Deus. Essa chave está no versículo 14 do 3º capítulo do Evangelho de João. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vai ao Antigo Testamento buscar um episódio ocorrido com os israelitas e o conecta a si mesmo e à sua morte na cruz. Esta é a chave. Sem o Novo Testamento e a obra consumada de Cristo, é impossível entendermos o Velho Testamento, pois o que aconteceu no passado são símbolos e figuras de Cristo. Ao ler uma passagem do Antigo Testamento, você deve sempre perguntar: onde está Cristo aqui? Nicodemos conhece bem o episódio narrado no livro de Números, no Antigo Testamento. Em sua peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida, os israelitas foram atacados por serpentes venenosas. Muitos morreram e o povo clamou por salvação. Deus ordenou a Moisés que fundisse uma serpente de bronze e a colocasse na ponta de uma haste para que fosse levantada. Todos os que olhassem para ela eram imediatamente curados. A figura da serpente nos remete ao jardim do Éden, ao pecado original. A serpente de bronze, traduzida às vezes como serpente ardente, precisa passar pelo fogo para ser moldada. E há também a haste na qual a serpente é levantada. Tudo isso aponta para Jesus na cruz. Apesar de ser sem pecado, ele foi feito pecado por nós. Suportou o fogo do juízo de Deus e foi levantado numa cruz. Os israelitas olhavam para a serpente de bronze levantada na haste e eram curados. Jesus crucificado é a cura para o pecado do homem. Você só encontra perdão e paz olhando para o crucificado, crendo que ele tomou o seu lugar e recebeu sobre o seu corpo, o corpo dele, os seus pecados, de você, e suportou todo o castigo de Deus que era devido ao pecador, a você. O bendito resultado daquela obra consumada na cruz é que você agora pode ser salvo. Você agora pode receber de graça uma vida inteiramente nova vinda de Deus e ser feito apto por Ele para viver eternamente no céu. A partir daí, você passa a ter duas naturezas: a velha, que herdou de Adão e foi condenada na cruz, também chamada de carne, e a nova natureza vinda de Deus. Nenhuma dessas duas naturezas é capaz de melhorar. A velha, por estar totalmente arruinada, e a nova, por já ser perfeita. Elas são antagônicas. A primeira, porque sua condição normal é pecar e ser totalmente avessa a Deus e a tudo o que vem dele. A segunda, por vir de Deus e ter aversão ao pecado. A carta de Paulo aos Romanos explica melhor isso. Por enquanto, vamos voltar a Nicodemos e aos versículos que resumem tudo isso nos próximos 3 minutos. João, capítulo 3, versículo 16, João 3,16, deve ser o versículo mais conhecido do mundo, depois de "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", do Salmo 23. Por estarmos sempre mais preocupados com as nossas necessidades, é que o Salmo 23 é tão popular. Mas poucos percebem que para existir o Salmo 23 foi preciso existir o Salmo 22, claro. Em algumas traduções católicas, por exemplo, a numeração dos capítulos da Bíblia é diferente. Se for o seu caso, estou falando então dos Salmos 21 e 22 nessas edições. O Salmo 23, que fala de coisas boas como abundância, verdes pastos, águas tranquilas, refrigério, amor, consolo, bondade, misericórdia e cálice transbordante, não existiria se Jesus não tivesse passado pela cruz. É no Salmo 22 que está o brado que ele daria 1000 anos depois na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? É nesse Salmo 22 que nós vemos Jesus abandonado por Deus, massacrado pelos homens, cercado de malfeitores e com as mãos e os pés traspassados por grandes pregos. Antes que viesse a salvação e todos os benefícios que Deus preparou para os salvos, era preciso que o Filho de Deus morresse em lugar do pecador. E essa obra magnífica está resumida em um versículo, João 3,16, o qual apresenta não só a base para podermos nascer de novo, mas também a razão ou motivo de Deus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro vem a origem de tudo, que é Deus, e o seu moto, que é o amor. Deus amou. Então vem o objeto do seu amor, o mundo. O que não significa o planeta Terra, e nem a sociedade que os homens criaram, mas simplesmente todas as pessoas que vivem neste mundo. Em seguida, não nos é dito o quanto Deus amou, por não existir vocabulário humano para tanto. E é aí que o Espírito Santo inspirou o apóstolo João a dizer simplesmente que Deus amou de tal maneira. Deus não ficou apenas amando os seres humanos perdidos em seus pecados, mas ele tomou a iniciativa de entregar o que tinha de mais precioso. Ele deu a Jesus, seu filho. Se entregar um filho já é uma medida extrema, imagine entregar um filho para salvar pecadores. E foi o que Deus fez com Jesus. Ele nos amou de uma maneira indizível, ao ponto de entregar o seu filho Jesus para morrer, para tirar os nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Embora o amor de Deus seja universal e o sacrifício de Cristo seja suficiente para salvar todos os homens, apenas alguns serão salvos. Deus não amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos não pereçam e todos tenham a vida eterna. Não. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você acha? Deus incluiu você nessa salvação ou não? Nos próximos 3 minutos, Nicodemos descobre que não se trata de uma escolha entre duas opções. Existe só uma opção. Jesus diz a Nicodemos que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Percebe que não é uma questão de escolha entre ser salvo e ser condenado? Condenados todos já estamos, por natureza. A única opção que nos resta é crer em Jesus para escapar dessa condenação. Ao afirmar que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, Jesus mostra que Deus ainda não desistiu de nós. Não é de hoje que ele vem submetendo o homem a diferentes testes para provar a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo. Por isso precisamos de um Salvador. Primeiro, o ser humano foi reprovado no teste da inocência, quando ainda morava lá no Jardim do Éden. Tentados por Satanás, Adão e Eva se rebelaram contra o único pedido que Deus havia feito a eles, de não comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O teste seguinte foi para ver como o ser humano se sairia com a sua recém-adquirida consciência e conhecimento do bem e do mal. Esse período começa com Caim assassinando seu irmão e termina com um dilúvio. Apenas 8 pessoas foram salvas para recomeçar. O teste seguinte foi dar ao homem autoridade para governar sobre os seus semelhantes, mas o próprio Noé, o primeiro a receber essa autoridade, prova ser incapaz de governar até a si mesmo. Em um ato de completa rebelião contra Deus, os seus descendentes constroem a Torre de Babel. Aí Deus intervém, confundindo as línguas e dispersando a raça humana. Deus tenta outra vez e chama um homem com quem faz uma aliança e lhe dá promessas de se tornar pai de uma multidão. Seu nome é Abraão e seus descendentes também descambam para a degradação. Nós vamos encontrá-los no final desse período como escravos no Egito. O livro de Gênesis, que começa falando de criação, termina falando de um caixão. Deus liberta aquele povo e lhe dá uma lei para testar a sua obediência aos mandamentos. Funcionou? Não. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, o povo adorava um bezerro de ouro. No final desse período, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é aí que Deus envia o seu Filho ao mundo. E você sabe o que os homens fazem com ele? A morte e ressurreição de Jesus inauguraram mais um período que eu nem sei se posso chamar de teste, pois já vem com a resposta pronta. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É o período da graça de Deus, ainda em vigor. Será que é pedir muito que você apenas creia em Jesus? Lembre-se, condenado você já está. Sua única esperança é crer em Jesus. Caso você já tenha crido, nos próximos 3 minutos, Jesus nos mostra como pregar o Evangelho.
No capítulo 4 do Evangelho de João, há 3 lições, todas relacionadas ao Evangelho. Como pregar, o que pregar e para que pregar. A primeira mostra o espírito ou disposição na qual o cristão deve levar as boas novas. A última ensina o objetivo da salvação de uma alma. Entre uma coisa e outra, nós temos o Evangelho propriamente dito, que envolve o reconhecimento de pecado e o encontro pessoal com o Salvador. A chave para o como pregar está na palavra necessário, ou importa, de algumas traduções, do versículo 4. Ali diz que era necessário Jesus passar por Samaria. A outra ocorrência da palavra necessário é no versículo 23, e é também a chave para que pregar. Lá diz que é necessário que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Não era por ser o caminho mais curto entre a Judéia e o centro que era o centro do judaísmo, e a Galiléia, que era habitada por gentios. Os historiadores dizem que os judeus preferiam uma rota mais longa, passando pela Pérea, só para evitarem atravessar Samaria. Eles odiavam os samaritanos, e nem mesmo conversavam com eles, por estes praticarem uma versão pirata do judaísmo, deturpando a religião dos judeus. Mas era necessário Jesus passar por Samaria, por causa da mulher samaritana desse capítulo. Ela precisava conhecê-lo, pois salvar pecadores era uma prioridade na agenda do Salvador. É nesse espírito ou disposição que o cristão deve pregar. É necessário que ele vá ao encontro do pecador perdido, mesmo que para isso precise deixar de lado os seus preconceitos e a sua intolerância. A intolerância é um dos efeitos colaterais de quem professa qualquer fé. E no caso do cristianismo, nós temos 2000 anos de história e sangue derramado como prova disso. Eu não falo aqui da aversão ao pecado, ou as ideias e práticas contrárias à vontade de Deus. Isto deve caracterizar o cristão, sim, porque é condizente até com a santidade de Deus. Eu falo da intolerância e aversão à pessoa do pecador, ao ser humano. Deus abomina o pecado, porém ele ama o pecador. Se não amasse, como enviaria seu filho para morrer por injustos como nós? Em Romanos diz que alguém pode até dar a vida por uma pessoa boa, mas Deus demonstra o seu amor no fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto nós estávamos na condição de pecadores. Pense no pior bandido e pergunte a si mesmo se teria coragem de dar sua vida por ele, ou de entregar o seu filho para morrer por ele. É preciso entrar nesse sentimento para compreender até onde chegou o amor de Deus por você. Se não tiver essa compreensão, você corre o risco de ter a sua vida dirigida não pela fé, mas pela intolerância religiosa, que é o que nós vamos ver nos próximos 3 minutos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.